Agradecemos por este tempo, Senhor, que uma vez mais temos contigo, Senhor, temos com a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fala mesmo aos nossos corações, desperta mesmo o nosso ser para mais e mais de Ti, Senhor. Senhor, que haja uma fome genuína em cada um de nós por mais de Ti, mais da Tua pessoa, Senhor. Que haja um correr nosso para um lugar de intimidade contigo, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Nós pedimos mesmo, Senhor, leva-nos a esse lugar, Senhor, em que nós podemos, Senhor, aí estar e ouvir, Senhor, ouvir a Tua vontade, seguir e ver o quanto Tu nos amas, Senhor, o quão preciosos somos para Ti, Deus, Pai. Leva-nos a esse lugar, dá-nos mesmo fome e sede de Ti, da Tua presença, Senhor, do Teu amor, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, fala, ministra a vida a cada um de nós, Senhor, para honra e glória e louvor do Teu nome. Todos dizem amém, amém, aleluia. Eu saúdo a todos no nome de Jesus. E antes de começar com o ensino, quero lembrar aos irmãos que neste domingo não vamos ter transmissão online, como é normal, às 17 horas, mas vamos ter transmissão no dia 17, ou seja, no sábado à noite, às 19 horas, amém? Mudamos um pouco o culto, porque vamos ter aí uns pastores que vêm da América, que trabalharam no Chile, na Suíça e também na Espanha, e vão estar conosco a ministrar, amém? E nós acreditamos que vai ser uma palavra de refrigério, de despertar da igreja, amém? Para fazermos mais a vontade de Deus, para estarmos dentro da vontade de Deus, amém? E também para ministração em cura. Por isso, irmãos, contamos convosco este fim de semana, amém? Aqui em Aveiro será, então, no dia 17, às 19 horas, amém? Na Igreja Água Viva, e no domingo será na Igreja Água Viva, em Coimbra, às 11 horas da manhã, amém? Contamos convosco, convidam, tragam alguém à salvação, isso é muito importante, nós precisamos ganhar almas, amém? Aleluia. Então, como vou continuar o ensino que nós iniciamos, esta é a terceira lição, em estar sintonizados com a voz de Deus, esta é a lição número 3, e na última, e como os irmãos devem estar lembrados, nós usamos a parábola da semente, na qual Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus, ouça a vontade de Deus. Então, nós temos estado a estudar um pouco sobre a parábola da semente e terminamos, então, da última vez a dizer que Deus não precisa ser ouvido através da força do vento, através do terremoto ou através da força do fogo, amém? Mas Ele sempre nos falará, tanto como igreja, como individuais, com uma voz suave, com uma voz mansa. Ele falará com uma voz mansa, falará no nosso espírito. Ele fala ao nosso espírito, fala ao espírito do homem que foi recriado, nascido de novo, quando aceitou Jesus como Senhor e seu Salvador. Amém? Hoje iremos ver o que Deus queria, por exemplo, ensinar a Elias e o que Deus quer nos ensinar a nós nos dias de hoje, amém? Que o mais importante na vida é nós sabermos escutar e discernir as diferentes vozes que estão à nossa volta, saber discernir quando é a voz de Deus, quando é a voz do Espírito a falar conosco e não a voz da nossa mente ou a voz da nossa carne ou das coisas à nossa volta, amém? Então vamos voltar a ler 1 de Reis 19, vamos ler do verso 11 ao verso 13. Em que diz assim, nós vemos que Elias tinha acabado de derrotar os profetas de Baal e ele de repente escondeu-se numa caverna. Então o que é que aconteceu? Aí Deus começou a querer falar com Elias. E nota o que diz assim, disse-lhe Deus, sai... 19:11. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor
E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave, ou uma voz, amém? Outras Bíblias dizem uma voz, amém? Uma voz mansa e delicada. O Senhor não está... Então, nós vemos que ele estava numa voz mansa e delicada. E depois, continuando, diz assim, e sucedeu que, ouvindo-a Elias, ouvindo essa voz suave e mansa, envolveu o seu rosto na capa, como que ele se escondeu, amém, debaixo da sua capa, e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Se nós formos olhar para esta passagem, ou deixem-me dizer assim, olhando para esta passagem, imaginação minha, amém? Que quando Elias ouviu o vento ali a uivar, quem sabe o seu pensamento não terá sido este. É isso mesmo, Deus. Amém, sopra Jezebel e os seus sacerdotes, sopra-os para bem longe daqui. Mas sabem, Deus não estava no vento forte. De repente também veio um terremoto. E eu imagino, amém, Elias a pensar, isto vai assustá-los, é agora, é desta vez, isto vai assustá-los. Sacode o Senhor e justifica este teu servo. Mas como sabem, o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, o céu ficou iluminado com chamas. E Elias novamente pode ter pensado, é isso, Senhor, já que não aceitaram o fogo que desceu dos céus e consumiu o holocausto, amém, agora, Senhor, amém, desfaz em cinzas Acabe e frita Jezebel. Quem sabe se ele não pensou isso? Isto é imaginação minha, mas como sabem, Deus não estava no fogo e Deus também não é um Deus de violência. Deus não é um Deus de violência. E depois no verso 12, então nós vemos que depois do fogo ouviu-se uma voz suave, uma voz meiga. Ou seja, Deus não está nas coisas que acontecem à nossa volta com grandes estrondos, com grandes demonstrações. Deus não está nisso. Não precisa disso. Deus, quando quer falar no nosso coração, Ele fala de uma maneira suave e de uma maneira mansa. Deus nunca seguirá o nosso modo de pensar, nem fará sequer justiça segundo a nossa carnalidade. Na nossa carne, nós éramos capazes de dizer, olha, consome, destrói, desfaz essas pessoas. A nossa carnalidade era, ou mata ou esfola, não é? É o que nós pensamos, ou é mata ou esfola, é logo. Se alguém nos faz alguma coisa, a gente vira-se logo para a violência. Mas Deus não é assim. Deus não opera assim. Imaginem Elias, que não teve medo de um furacão, nem de um terremoto, nem do fogo celeste, amém? Nem teve medo, amém, daqueles profetas de Baal, não teve medo deles, e agora de repente Elias esconde-se por debaixo da sua capa, quando ele ouve uma voz suave, uma voz meiga. Ele esconde-se. Veja que no verso 13 diz assim, e foi assim, ouvindo essa voz, que envolveu o seu rosto na sua capa. Ele envolveu-se na sua capa, ele escondeu-se ao ouvir aquela voz. Elias cobriu a cabeça com a capa, por quê? Não era ele um grande homem de oração, não tinha sido usado poderosamente por Deus, fazendo descer fogo do céu e consumir o holocausto. Ele não tinha sido grandemente usado por Deus.
Sim, é verdade, ele foi grandemente usado por Deus, mas também é verdade uma coisa, era que Elias não estava familiarizado com aquela voz suave, com aquela voz mansa, com aquela voz meiga, amém? E por isso, quando Elias permitiu finalmente que aquela voz falasse ao seu coração, que não olhasse para as grandes demonstrações, amém, de poder, é que ele teve a maior instrução de Deus sobre o seu ministério e sobre aquilo que ele devia de fazer. E irmãos, eu não vou ler tudo por falta de tempo, mas diga assim comigo, trabalho de casa. Ler 1 de Reis 19, se vocês lerem 1 de Reis 19, vão ver quais foram as instruções específicas que Deus deu a Elias segundo o seu ministério. Foi para ir para Damasco, foi atravessar o deserto, foi ir ungir Azael, rei sobre a Síria, foi ir ungir Jeú, como rei de Israel, foi ungir também Eliseu como profeta. Deus ali mostrou-lhe tudo, falou com ele, amém, o que ele devia de fazer. Quantos, deixa-me dizer assim, quantos filhos de Deus, por estarem sempre ocupados a ter a sua própria maneira de ver as coisas, ainda não tiveram a chance de ouvir esta voz chegar até eles? Quantos de nós? Quantos de nós podemos ter já anos, amém, de cristianismo? Quantos de nós, há quanto tempo já não ouvimos a voz de Deus? Quantos de nós? Já não ouvimos aquela voz no nosso interior, porque estamos ocupados com tantas coisas à nossa volta. Tantas coisas agora nos ocupam que nós não temos tempo para ouvir essa voz. Amém? Há tantos barulhos à nossa volta que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, mas Deus quer falar conosco. Ele quer falar conosco mais do que nunca nestes dias de hoje, porque são os dias finais. Deus quer falar, Deus quer despertar o seu povo. São dias em que o povo de Deus deve estar ativo a ganhar almas, a ganhar os seus familiares, a ganhar os seus amigos, a ganhar os seus patrões, os seus colegas de trabalho. São dias que o povo tem que estar ativo na grande evangelização, porque são dias finais da igreja, e como são dias finais, nós precisamos mais do que nunca ouvir a voz de Deus, amém? É isto que Deus disse-me, desperta a igreja, que ela não esteja cômoda, que não esteja acomodada, que ela vá, comece a falar. Se já falou antes, lembre-se que os tempos já passaram, fala novamente. É dias de semear a palavra, é dias de ver sementeira, é dias de ver colheita. Amém? Quem daqui quer ver colheita? Nós queremos ver colheitas de almas. Quantos de nós ainda não temos familiares salvos? Amém? Amigos que nós apreciamos, que não são salvos. É tempo de colher essas almas para Cristo. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus e fluir com Ele. Amém? Muitas pessoas, amém, podem estar a cooperar na obra, podem orar por avivamento, podem estar até a fazer um jejum intenso e no final de tudo acabam por não ouvir a voz de Deus. Não é só por obras, amém? Não é só por obras, tem a ver com intimidade com Deus. Eu já falei sobre isso, já dei um curso sobre intimidade com Deus. Tem a ver com intimidade, tem a ver com buscar Deus. E quando a gente busca Deus, Deus prepara o caminho para todas as outras coisas acontecer na nossa vida. Amém? Porque Ele tem planos, tem propósitos de bem e não de mal para cada um de nós. Amém? Por isso é importante termos intimidade com Deus e com a sua palavra. A sua palavra, Deus fala-nos através da palavra. Amém? Os irmãos sabem disso. Porque é a palavra que nos vai ajudar a sintonizar com a voz de Deus. Esta palavra depois vai nos dar direção, vai nos dar instrução, vai nos exortar, vai nos levar a uma vida de sucesso e a ser testemunhas do vivo Deus. Sabe qual foi a primeira coisa que Jesus diz que nós devíamos fazer? E depois? É ir e ganhar almas. Mas nós estamos tão envolvidos a fazer tantas outras coisas que esquecemos o principal. Amém? Esquecemos que o principal é ganhar almas.
Não é estar envolvido a fazer muitas coisas na igreja, não é estar a fazer muitas festas, nada contra isso, entendam? Não é estar nisso, não é estar a fazer grandes campanhas, é ganhar almas. Por isso é que nós devemos ouvir a voz de Deus. Sabem, na parábola da semente que nós temos estado a ler durante este ensino, nós lemos o seguinte em Lucas 8, o verso 8. Lucas 8, o verso 8, Jesus diz assim: e outra semente, amém? Caiu em boa terra e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele explica, novamente vou dizer, ele explica isto no verso 15. O que ele quis dizer com isso no verso 15? Então nós vemos que ele diz assim: a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, nós estamos aqui a ouvir, ouvindo a palavra, a conservam no coração, a mantêm no coração, amém? Num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então guardam essa palavra no coração, porque se ela estiver guardada no coração, ela vai produzir fruto. Mas muitos de nós ouvimos a palavra, e deixem-me dizer assim, entra no ouvido a 80 km de velocidade e sai no outro ouvido a 200. Nós não retemos. Nós não estamos a reter a palavra, porque se estivéssemos a reter a palavra, nós estávamos a ganhar almas. Se estivéssemos a reter a palavra, nós estávamos a fluir mais e mais com o Espírito Santo. Se nós estivéssemos a reter a palavra, nós iríamos produzir fruto de qualidade, nós iríamos ter famílias abençoadas, nós iríamos ver milagres e maravilhas acontecer na nossa vida diariamente, nós iríamos ver grandes coisas. Mas o problema é que entra no nosso ouvido a palavra a uma velocidade e sai da outra a velocidade dobrada, sai do outro lado a velocidade dobrada, não está a cair no coração. Tem que cair no coração para produzir note, para frutificar com perseverança. Será difícil ouvir Deus se estivermos sempre a questioná-lo também? Ou se estivermos com o coração dividido, cheio de incredulidade? Deus fala com aquela pessoa que diz: eis-me aqui, que aquela pessoa que o busca e que está numa busca dele, não está à busca de reconhecimento do homem, não está à busca, amém, de bens materiais, mas que está à busca de Deus. Meus irmãos, há uma diferença, e Deus tem estado a falar comigo ultimamente, há uma diferença em nós queremos bens materiais, ou que as nossas necessidades sejam supridas. Há uma diferença muito grande daquela de nós buscarmos a Deus, porque se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, Deus suprirá tudo, nós nem vamos precisar pedir seja o que for, porque se Deus cuida das aves do céu, não diz a palavra, elas não precisam pedir. Deus fala com aquele que diz: eis-me aqui, rendido a ti. Amém? Se queremos mesmo ouvir a voz de Deus, mantenham esse coração reto e puro que busca a Deus, que busca a Deus, não busca outras coisas, busca a Deus. Amém? A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vos será acrescentado. Ou seja, nós vamos ver as coisas a correr atrás de nós não vamos ter que ir procurar, não vamos ter que pedir, não vamos ter que mendigar, as coisas vão vir a correr atrás de nós. Uau, não era lindo isso? Uau, amém? Nós fomos criados, amém, para ser abençoados, fomos criados para frutificar, mas para isso devemos estar verdadeiramente unidos à videira. Jesus é a videira verdadeira, nós temos que estar unidos, temos que ser aqueles ramos que estão bem unidos à videira, para que a vida de Jesus flua em nós, através de nós, e produza o fruto de qualidade que é da sua pessoa. O fruto que vem da videira, que é Jesus Cristo, é um fruto igual à sua pessoa. E nós temos que começar a deixar esse
fruto brilhar nas nossas vidas. Sabe para quê? Para nós não termos até que ir à procura de ninguém para falar e evangelizar, mas as pessoas vão vir a correr atrás de nós, a perguntar: eu quero o que tu tens. Amém? Quem quer ser usado assim por Deus? O amadurecimento espiritual, o reinar, o tomar posse, começa pelo nós sabermos ouvir Deus e deixar de dar ouvidos ou prestar atenção às outras vozes ou às outras coisas que provêm do prazer que a carne tem. Temos que deixar de ouvir essas coisas. E nós vemos que Isaac foi uma dessas pessoas, teve que deixar de ouvir e de colocar os olhos nas coisas que estavam à sua volta, nas coisas que estavam a acontecer durante o seu tempo. Em Gênesis 26, verso 1 e 3, nós vamos ver aqui então Isaac estava a passar, a sua nação, o seu país, o lugar onde ele estava a passar por um momento de fome. Amém? Era um momento crítico que estava a se passar. E então diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, ou seja, já tinha havido uma fome, agora havia fome novamente, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Continuando. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não deixas ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Note, havia fome na terra, Isaac estava disposto a se mover para outro lugar, mas Deus diz assim: não. É lugar de fome, mas fica aí. Se tu olhares para mim, se me obedeceres, eu vou-te fazer prosperar. Os nossos dias podem ser dias de fome, a nossa situação pode ser dias de fome, de tribulação, mas se nós olharmos para Deus e pedimos direção a Deus, amém, Ele vai nos instruir e os nossos dias serão de bênção e serão de sucesso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Amém? Eu creio que este juramento que Deus fez a Abraão irá se confirmar também sobre nós como sua igreja. Vai se confirmar. Deus prometeu bênção para o seu povo. Somos ou não o seu povo? Tem uma coisa ainda mais incrível. Nós agora, amém, além de sermos povo, somos primeiro de tudo filhos do vivo Deus. Como filhos, Deus vai cuidar de nós, porque Ele é Pai com letra grande. Ele é paizinho, Ele vai cuidar de nós, amém? Por isso preparem-se para grandes conquistas, preparem-se, amém? Para coisas, pois coisas grandes vão acontecer, não só na igreja de Deus, mas também como individuais, vai acontecer nas nossas vidas, apesar dos dias serem maus. Vamos a ouvir, vai aumentar a eletricidade, vai aumentar isto, nós só estamos a ver coisas acontecer, amém? Que nos podem roubar a fé, que nos podem desmoralizar, mas se nós confiarmos em Deus, se nós estivermos atentos àquilo que Deus nos diz, nós vamos passar por tudo isso, amém, sem sofrer dano, amém. Deus irá providenciar. Ele, volto a dizer, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém. Grandes coisas ainda vão acontecer na nossa vida. Creia nisso, chama a manifestação isso. Como vemos, Isaac ouviu a voz de Deus. Ele poderia ter dito: Senhor, nos dias do meu pai já houve fome, Senhor, foi dias trabalhosos. Mas ele preferiu ouvir Deus e dizer: Deus, então eu fico nessa terra. Eu acredito que irei passar por esses momentos atribulados, que tu vais-me abençoar. E Deus abençoou Isaac. Veja no verso 12, o que aconteceu? Verso 12 do mesmo capítulo diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra, amém? E colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava, amém? Ouvir Deus, amém? Ouvir e obedecer a Deus liberta o sobrenatural na nossa vida em bênçãos e provisão. E provisão, amém? No verso 13,
ao verso 16, diz o seguinte, diz assim: e engrandeceu-se o homem, ou seja, Isaac, engrandeceu-se e ia enriquecendo-se, até que se tornou o quê? Muito poderoso. Uau! E continuando, verso 14, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço. Ele tinha dinheiro para dar salário a todos aqueles que estavam com ele. Amém? Note. De maneira que os filisteus o invejavam. Amém? Até o verso 16. Desculpa lá. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entoaram e encheram de terra. Verso 16. Ou seja, tentaram fechar os poços para que ele não tivesse água. Mas Deus é soberano. Amém? Disse também Abimeleque a Isaac: aparta de nós, porque mais poderoso te tens feito do que nós. Uau! Vocês não querem que o mundo lá fora olhe para nós como filhos de Deus e diga assim: uau, o poder de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus, o favor de Deus, a provisão de Deus está sobre a vida deles. E vão crer o que nós temos. Não estão contentes por isso? Eu estou super feliz, amém, porque eu acredito que esses dias estão a chegar, são os últimos dias, mas nós temos que procurar aquele lugar de intimidade para que Deus fale conosco, amém, para que Deus nos instrua, para que Deus nos leve a esses lugares, amém. Uma coisa é eu estar a falar, é estar aqui a tentar dinamizar o povo de Deus, outra coisa é o povo de Deus ouvir e receber e praticar e obedecer. Eu posso falar, mas se vocês não obedecem e não praticam, não adianta de nada. Repito novamente, Deus não fala pela força do fogo, do vento ou do terremoto. Ele vai nos falar naquela voz suave e mansa daquela pessoa que quer ter comunhão com Ele. E comunhão com Ele, meus irmãos, não é estar com o telemóvel a ver as mensagens, não é estar na internet a ver o que se passa, não é pôr um like numa mensagem que se leu, não, é tempo separado de qualidade para Deus. Mas estou comigo. E aquela voz no nosso espírito, amém, vai despertar a nossa mente, vai despertar a nossa consciência, amém, vai nos dar uma paz interior que vai fazer gerar confiança e vai, de certa maneira, ativar a nossa fé. Dizer mesmo: eu sei, eu posso, eu consigo, porque Deus é por mim. Tal como Isaac, há pessoas que precisam tomar decisões na vida. Se Isaac não tivesse sensível à voz de Deus, não teria ficado rico e próspero, a ponto do próprio rei lhe dizer: tu estás a ser mais abençoado que nós, olha, nós não estamos a gostar nada disso, por isso afasta-se daqui, aparta de nós não queremos estar, que tu estejas perto de nós. Uau, é incrível. Amém? Já viram o mundo olhar para nós e dizer assim: eu não quero estar ao pé deles, eles prosperam de tal maneira que nem quero ficar ao pé deles. A inveja é incrível, não é? O que Deus pode fazer na nossa vida, se nós ouvirmos verdadeiramente Deus, então vai haver paz no nosso interior, no meio das piores situações, das piores circunstâncias, amém, nós vamos encontrar paz. E deixem-me dizer, há pelo menos 7 maneiras, pode haver mais, mas pelo menos vou falar de algumas maneiras de Deus falar. E se nós estivermos atentos a elas, nós iremos evitar erros. Não meteremos, como se costuma dizer, o pé na argola, amém? Os portugueses dizem assim: olha, já meteu o pé na argola. Não vamos meter o pé na argola, amém? E as ciladas que o inimigo levanta contra nós serão destruídas. Por quê? Porque nós aprendemos a ouvir a voz de Deus e fluímos com essa voz, estamos abertos à instrução que essa voz nos dá, amém? Portanto, ouçam a voz de Deus, ouçam mesmo aquele sussurro suave de Deus no vosso interior. Essa voz é
é impregnada na nossa mente, no coração, e nós vamos perceber nitidamente quando é Deus a falar, ou quando somos nós, ou quando é a nossa carne. Nós vamos perceber. Muitas das vezes estou a orar e às vezes estou a pensar numa coisa e depois eu começo a pensar, foi Deus que me disse isso. Mas depois, continuando a orar, chego à conclusão que aquilo não era Deus, era eu no meu espírito a querer e a desejar que fosse assim. Uma coisa é eu desejar e querer certa coisa, amém, e o meu espírito falar, e outra coisa é ser Deus a falar, através do seu espírito em mim. Por isso, meus irmãos, se estivermos nervosos, inquietos, apreensivos, afastem-se disso, porque não é Deus a falar. Deus não fala connosco quando nós estamos preocupados. Muita gente acha que Deus fala quando nós estamos preocupados. Não, Deus não fala. Deus quer falar connosco, o nosso coração, a nossa mente estão puros, estão livres de pensamentos negativos ou dúvidas. Amém? Ele é um Deus de paz e Ele falará connosco, mesmo que a gente esteja em dor, Ele pode falar connosco no meio dessa dor, para nos tirar a dor, para nós estarmos cada vez mais sensíveis a Ele. Então, a pessoa que tem intimidade com Deus e ouve bem, está bem na vida, não tem pensamentos estranhos a bailar na sua mente, nem é atacado por insónias. Se ele tiver insónias, deixem-me dizer, já passei isso muitas das vezes, passar noites inteiras sem dormir, é porque Deus quer orar através de mim, é porque Deus quer que eu esteja na brecha, ou porque Deus quer ter comunhão comigo. Amém? E não por causa de problemas ou situações. Amém? Não por causa disso. Deus sempre nos dá paz. Então vamos ver algumas maneiras de Deus falar. Em Hebreus 1, verso 1 e 2 diz assim. Uma das principais maneiras começa com este verso, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias. Deus fala, amém? Pelo Filho, pelo seu Filho. Deus fala nestes últimos dias conosco, amém? Como individuais ou como igreja, amém? Fala pelo seu Filho, a quem, continuando, diz assim: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Deus, nos últimos tempos, fala através do seu Filho, fala através do verbo que se fez carne, ou da palavra, fala através do Espírito Santo que veio habitar em nós, amém, que é Cristo em nós, fala através do seu Espírito, amém. Deixem-me então primeiro dizer, antes de tudo, que Deus, ao criar, os irmãos sabem disso, ao criar Adão e Eva, estabeleceu com eles um nível de intimidade, que era de ir falar com ele todos os dias, à tardinha. Deus ia falar com eles todos os dias, à tardinha. Podem ver isso em Gênesis 3. Mas um dia Deus apareceu, quis falar com eles e eles não estavam, não apareciam, não responderam, estavam escondidos e com vergonha. E os irmãos sabem que a partir daí, por causa do pecado, o homem foi afastado da presença de Deus. E este Deus, amém, não falou com eles, a não ser passado algum tempo, amém, em que Deus se revela e fala aos homens que buscavam a sua presença. Começou a falar com homens, amém, que buscavam a sua presença. Claro que a maneira mais clara de Deus falar foi através de Jesus Cristo. Volto a dizer, porque Jesus Cristo era Deus no nosso meio. Amém? Jesus, próprio Jesus, ainda ontem estava a ler a Bíblia, Jesus mesmo disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Amém? Então Deus falou através do seu Filho. Amém? Hoje temos o Espírito Santo que fala por meio de nós. Mas vamos ver alguns acontecimentos ou maneiras de Deus falar conosco. A primeira, pela natureza. Deus fala pela natureza. Hoje nós saímos de casa e quando eu saí da porta da minha casa, olhei para o lado e vi um grande arco-íris. Uau!
Eu fiquei tão abençoada porque lembrei-me da mensagem, um grande arco-íris. E eu até disse ao meu marido, eu já tenho visto o arco-íris, mas só consigo distinguir no máximo 3, 4 cores. Eu hoje vi as cores todas. Eu estava a dizer ao meu marido, olha o roxo, o cor-de-rosa, olha o verde alface. Eu nunca tinha visto. A sério, estava tão nítidas as cores que eu fiquei maravilhada. E lembrei-me, ao olhar para aquilo, lembrei-me da aliança que Deus fez conosco, em que Ele disse, eu porei isto nos céus, amém? Porei o arco-íris nos céus, como lembrança em que Deus jamais destruiria a terra com água, amém? Ou seja, Deus fala conosco através da natureza. E quando eu olhei para aquele arco-íris, eu só me lembrei, eu me regozijei no meu coração. Deus, tu estás-me a dizer, estás-nos a dizer, não se preocupem com as tempestades que vêm aí, com a água que vai cair, porque eu não vou destruir a terra com água. Uau! Não é lindo isso? Deus fala conosco através da natureza. Amém? Temos o exemplo também do dilúvio. Depois do dilúvio, então, Deus mostra o arco-íris, a sarça ardente. Nós vemos que Deus fala com Moisés através de uma sarça ardente. Amém? De um arbusto ardente. Amém? Através da lã. Gedeão colocava um molho de lã à noite e dizia, falava com Deus, olha, se tiver, no dia seguinte, se tiver seca, apesar da umidade que caía durante a noite, se ela estiver seca, eu sei que és tu a falar comigo, mas no outro dia ia lá pôr e disse, não, se ela estiver bem molhadinha a pingar, eu sei que tu... E então Deus guiou, Deus falou através dessa situação, através da estrela, falou para os reis magos, deu direção aos reis magos, aos pastorinhos, amém? Através do barro, com Jeremias, ao moldar, falou com Jeremias, a dizer que nos molda, também a nós como barro, amém, nos forma, através da pomba, através da mula de Balão, amém, Deus falou através de um animal, através da mula, amém. Há muitos exemplos em que Deus fala através da sua natureza. A outra maneira é através de anjos. Em Hebreus 1, versos 13 e 14, diz o seguinte, diz assim, e a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são porventura, está a falar dos anjos, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que andam a herdar a salvação. Eu já tive o privilégio, e acredito que alguns irmãos já tiveram também o privilégio, amém, de ver anjos. Eu vi anjos, amém, e o mais engraçado é que eu estava a olhar para a frente e eu estava a ver os anjos atrás de mim, os olhos do meu espírito abriram-se e eu vi dois anjos do tamanho da casa, da minha casa onde eu morava, que tinha resto de chão e primeiro andar, que os quartos eram o primeiro. Eu vi os anjos do tamanho daquela casa, amém, encostados um de cada lado da casa e eles disseram até os seus nomes. Foi tão engraçado que eu fiquei a dizer, anjos, e depois eu disse, ouvi eles a dizer, eu sou o Mor e eu sou o Zacarias, nunca me esqueci. Ainda hoje eu digo, Senhor, onde eu vou, quando eu saio de casa, eu digo, Senhor, obrigado pelo Mor e o Zacarias, estão a cuidar de mim, a proteger a minha casa, a proteger os meus. Amém? Deus mostrou-me, são guerreiros enormes. São guerreiros enormes. Deus criou os anjos. Com o passar do tempo, deixem-me dizer assim, com a insensibilidade dos homens para com a natureza, os homens deixaram de olhar para a natureza para que Deus falasse com eles, Deus teve que enviar anjos, ou mensageiros. A Bíblia diz que anjos significa mensageiros. Embora nós vejamos por aí pintura de anjos como um bebezinhos com asinhas, assim, um bebezinhos, não. Os anjos do Senhor são guerreiros valorosos que lutam por nós. Nós temos exemplos, vários exemplos na Bíblia em que anjos lutavam com exércitos enormes e destruíam esses exércitos. Amém? Então a manifestação de anjos é muito abundante no Velho Testamento e servia para enviar um recado específico de Deus para a salvação do povo.
Não era só para individuais, era mais para a salvação do povo. Algumas ocasiões onde a palavra anjo do Senhor aparece, com letra até grande, enfatiza que esse anjo era a própria presença de Deus no meio do seu povo. Vejamos, por exemplo, alguns exemplos. É Abraão, quando os anjos apareceram a Abraão para anunciar o nascimento de Isaque. Amém? Os irmãos sabem isso. Isso está em Gênesis 22. Abraão, ali aparecem os anjos para anunciar o nascimento de Isaque. Aparecem em Ló, amém, para retirar Ló de Sodoma. Com Jacó, quando este lutou com o anjo, nós sabíamos que esse anjo que lutou com Jacó era o próprio Deus. Amém? Com Zacarias, nós vimos que aparece um anjo, a Zacarias, anunciando a ele o nascimento de João Batista. Amém? Tanto que ele não acreditava por causa da sua idade e até ficou mudo até que o bebê nasceu. Com David, amém? Nós vemos com David e Daniel, por exemplo, Daniel, anjos apareceram quando ele foi jogado na cova dos leões. Anjos apareceram e fecharam a boca, amém, dos leões. Com Jesus, quando foi confrontado no deserto, quando ele estava no deserto, anjos apareceram. A Bíblia diz que anjos apareceram para confortar e estar com Jesus. Amém? As mulheres no túmulo de Jesus, quando foram ver Jesus, quando foram para ver o corpo de Jesus, amém? Viram anjos. Amém? Maria, quando um anjo lhe apareceu a dizer que ela seria bem-aventurada, queria, amém, gerar um filho. Aos pastores, aos pastorinhos, quando souberam do nascimento de Jesus, apareceram-lhe anjos a cantar e a louvar, amém? Talvez os irmãos se perguntam, e se na nova aliança, se nos dias de hoje, Deus ainda usa anjos para falar? Sim, Ele pode usar anjos, Ele ainda usa anjos. Amém? Eu e meu marido já tivemos experiências, amém, de anjos que vieram e nos socorreram. Já tivemos experiências, amém? Ele usa anjos, mas nós hoje em dia temos o Espírito Santo em nós, que é maior do que os anjos. O apóstolo Paulo também nos adverte para nós termos cuidado com anjos, a visões que nos possam aparecer de anjos. Devemos ter cuidado, porque pode ser o próprio Satanás transformado em anjo de luz. Vejamos isso em 2 de Coríntios 11, verso 14, que diz assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então nós temos que ter cuidado, amém? Deus pode falar através de anjos, mas nós sabemos que o inimigo pode tentar aquelas pessoas que estão à busca só do sobrenatural, amém? De coisas assim, como terremotos, fogos, coisas assim a acontecer, que possam ver, que não acreditam só, não se movem só por fé, mas pessoas que querem ver coisas a acontecer para poder acreditar. Satanás pode aparecer transformado num anjo de luz. Temos que ter cuidado com isso. Temos que ter cuidado com anjos que possam aparecer também para nos enganar, falando-nos de um outro evangelho. Amém? Nós sabemos, infelizmente, que há aí seitas. Amém? Porque anjos apareceram dizendo que era o profeta Joseph Tal, que era o não sei quantos. Cuidado com isso. Amém? Cuidado quando ensinam um outro evangelho. Veja comigo em Gálatas 1, verso 8, diz assim, e eu estou a terminar. Gálatas 1, verso 8 diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. Amém? Cuidado. Se um anjo vos aparece e diz assim, não tenho que acreditar, não, esse Jesus não é verdade, olha, é melhor acreditar em, sei lá, no fulano, no profeta tal, cuidado com isso, amém? Amém, cuidado. Não há outro evangelho a não ser o evangelho de Jesus Cristo. É o único evangelho que é verdadeiro, amém?
Por isso, irmãos, nós hoje vamos ficar por aqui. Na próxima semana iremos falar de outras maneiras em como Deus nos fala. Por exemplo, através de sonhos, através de visões e outras mais. Amém? Iremos falar mais sobre isso. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos estares a instruir, nos estares a capacitar, Senhor. Deus, para que cada um de nós, Senhor, possa cada vez mais entender, Senhor, o Teu mover, Senhor, o Teu querer em nossas vidas.